Ponto de partida no ar e que bom saber que você está aí com a gente. Olha quanta gente linda interagindo conosco, mandando mensagem lá no nosso Instagram, @adventistasasp. Você pode fazer isso também, porque o tema de hoje ele vai gerar uma série de curiosidades, de questionamentos talvez, mas sobretudo você vai ter uma ideia muito clara da vontade de Deus em relação ao batismo e ao discipulado. Você sabe que esses são temas bíblicos e existem opiniões diferentes. Por exemplo, tem gente que foi batizada quando era criancinha, tem gente que foi batizada por imersão, por aspersão, por infusão, quando um líder religioso pega água e derrama sobre a cabeça. Afinal de contas, todos esses batismos são válidos e por que o batismo é um assunto importante para a nossa vida? E o que dizer do discipulado? A gente vai pensar a respeito disso à luz da palavra de Deus a partir de agora. Então pegue a sua Bíblia, pegue sua caneta, se prepare aí, chame seus amigos para o estudo que vai começar a partir de agora. Antes, porém, como você já sabe, a gente ora pedindo a bênção de Deus para esse momento. Se você puder, ore comigo. Querido Deus, esteja conosco nesse momento de estudo e que a Tua palavra, mais uma vez, fale fundo ao nosso coração, revelando a Tua vontade e nos encorajando a tomarmos decisões nessa direção. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, seja bem-vindo. Ponto de partida começando em mais um domingo. A gente te faz companhia aí nesse comecinho de dia. Se acomode no sofá, porque hoje o tema que a gente vai tratar aqui é super interessante, como todos os demais. Estamos aqui no último episódio dessa temporada. Claro que vai ter mais, daqui a pouquinho a gente conta para você qual vai ser o assunto da próxima temporada. Mas hoje nós vamos falar sobre um dos rituais mais importantes e emblemáticos da vida cristã, o batismo. Qual que é a função do batismo? Qual que é a importância do batismo? Você aí de casa já foi batizado? A gente vai conversar sobre esse assunto e, além disso, vamos falar também sobre a grande comissão dada por Jesus para os discípulos e também sobre a missão que eu e você temos nesse mundo. A gente vai descobrir ela juntos aqui no Ponto de Partida. E para conversar sobre esses assuntos, nós temos dois convidados super animados aqui, né, Pastor Roberto? Com a Bíblia na mão. Pastor Roberto esteve aqui conosco em diversos desses 14 estudos e hoje nós vamos concluir com esse assunto que é primordial na vida cristã. Pastor Roberto, muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Jordana. Que legal que nós estivemos juntos aí por 14 episódios dessa temporada. Estamos encerrando uma temporada muito legal, muito interessante, que nós estamos pela primeira vez usando a nossa revista do programa, né, Jordana? Exato. A revista do Ponto de Partida, que você pode ter aí na sua casa. E fique com a gente mais um domingo. Vai ser um bom domingo abençoado para você, começando com esse tema. Muito bem, olha, o pastor me lembrou muito bem aqui que nós temos a revista do Ponto de Partida. Você pode agora mesmo apontar a câmera do seu celular aqui para a telinha e colocar aí o seu endereço para receber essa revista na sua casa, como um presente do nosso programa para você. E aí você vai se aprofundar não só nesse assunto, poder revisar os textos, ler outros textos além dos que serão mencionados aqui, mas também discorrer sobre todos aqueles temas que quem sabe você perdeu, quem sabe você está chegando hoje pela primeira vez aqui e aí você aproveita essa oportunidade para levar esse presente e não perder o conhecimento que foi compartilhado aqui nos domingos anteriores. E eu sigo as apresentações aqui, apresentando mais um dos nossos convidados, pastor David Chachim. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, é muito bom ter a sua companhia mais uma vez. Obrigado, Jordana, obrigado a todos que estão nos acompanhando e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Estive no primeiro episódio da primeira temporada e estou aqui hoje com vocês nesse último episódio em um tema tão importante e que eu gosto muito também. Muito obrigado pelo convite. É isso mesmo. E olha, o assunto de hoje está bem bacana, mas antes da gente começar a falar propriamente do batismo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Sobre ser filho de Deus. Pastor, o senhor já ouviu alguém mencionar que nem todo mundo é filho de Deus? Já ouvi alguém mencionar assim, mas sabe que o mais comum, na verdade, é o oposto, né? É dizer que todo mundo é filho de Deus. Eu me lembro de algumas placas de caminhão onde está escrito assim: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono.
Será que é verdade isso, Jordana? É uma curiosidade interessante. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de João, né, o Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 12. João capítulo 1, versículo 12, diz assim, olha: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E João continua dizendo que não nasceu da carne nem do sangue, mas nasceu da vontade de Deus, não da vontade do homem. Então o que João está dizendo aqui é o seguinte: nem todos são filhos de Deus. Aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, Deus lhes dá o poder de serem tornados, de serem agora feitos filhos de Deus. Inclusive, a Bíblia, mesmo o livro de João, diz aqui no capítulo 8 e o versículo 44, assim, olha: vós, Jesus discutindo com os fariseus, Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, o que a Bíblia diz, inclusive, é que alguns, além de não serem filhos de Deus, ainda tornam-se filhos do diabo por fazerem as vontades do diabo, por seguirem o diabo, por estarem atrás do diabo, né? Então, nós devemos ser filhos de Deus, mas nós nos tornaremos filhos de Deus quando aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal. Exatamente. E olha, para aceitar Jesus como Salvador, existe uma demonstração pública que a gente faz, não é, pastor David? Para demonstrar que nós realmente o aceitamos. Porque é como num namoro, né, pastor? Ninguém quer namorar escondido, né? Quando está apaixonado, quer gritar para o mundo, né? Que está namorando, que está com a pessoa que gosta, com aquela pessoa maravilhosa. Porque com Deus seria diferente. Quando nós temos um relacionamento com Deus, a gente também precisa gritar isso para o mundo, não é? Exatamente. A gente faz parte de uma família, né, cristão. Eu sou cristão porque eu sou seguidor de Cristo. O Cristo é meu exemplo. E ele deixou um exemplo bem claro nas Escrituras Sagradas do que nós deveríamos fazer para começar o nosso ministério como filhos de Deus, né? Ele deu um exemplo em João, Evangelho de João, abra sua Bíblia, capítulo 3, no verso 16 e 17. Diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Fantástico, que cena. João aqui, ele olha uns versos anterior, vindo Jesus, se aproximando dele. João já sabia, pelo espírito de profecia, quem era aquele homem. E João disse: como eu vou te batizar? Eu sou pecador, e você é perfeito, é puro, eu tenho que ser batizado por você. Jesus disse: não, por ora deixamos assim, eu tenho que ser o exemplo, né? Então Jesus, como exemplo, ele foi batizado por imersão. A palavra batismo quer dizer mergulhado, afundado nas águas, imerso em águas, né? Então é desta forma que Jesus foi batizado. Pastor, chama muito a atenção a forma como Deus se dirige a Jesus. Ele se agradou do ato de Jesus demonstrar publicamente através do batismo a quem ele pertencia. Tanto é que ele diz: esse é o meu filho, né? Deus aqui, pastor Ruéfero, reconhecendo a paternidade de Jesus após o batismo, né? Publicamente também, assim como Jesus fez, né? Que coisa linda, que privilégio que Deus nos dá, não é, pastor? De chamar o Deus do universo de nosso Pai, né? Não tem como não aceitar um presente tão maravilhoso como esse, né? E tão claro foi deixado em Mateus 28:19, existe esse formato, né? Deveria ser batizado, a palavra diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade envolvida na consumação dessa paternidade, né? Então ali a gente se torna filho de Deus quando assumimos a nomenclatura de cristão, quando passamos pelo ritual do batismo. Coisa maravilhosa, né? Pastor, mas assim, a gente colocou aqui o batismo como esse passo importante, né? Que nós damos para que Deus nos reconheça como seus filhos. Mas além disso, o batismo ele tem outras funções na nossa vida? O senhor poderia explicar mais sobre isso, mencionando o que a Bíblia diz a respeito? Sim, vamos ver o texto, Jordana, que está lá no livro de Atos, no capítulo 2. A gente vai ler o versículo 38, Atos 2, 38, que diz assim, olha: respondeu-lhes Pedro. Pedro está conversando aqui com as pessoas que ele estava pregando e que estavam tocadas aqui pelo sermão dele. E eles perguntaram: o que a gente faz agora? E Pedro responde, no versículo 38. Respondeu-lhes Pedro:
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui há duas razões pelas quais nós precisamos passar pelo batismo. A primeira razão apresentada aqui é para o perdão e a remissão dos nossos pecados. Então, eu não sei o que você fez na sua vida. Quero conversar com você que está assistindo agora, gente. Eu não sei o que você fez na sua vida. Eu não sei quais foram os erros que você cometeu, os problemas pelos quais você passou. Você pode ter cometido algum erro muito, muito, muito grave. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso não importa. Se você se batizar, aceitar Jesus como seu Salvador e você passar pela cerimônia do batismo, todos os seus pecados serão lavados simbolicamente na água do batismo. Mas literalmente seus pecados serão remidos em Cristo Jesus. Você terá remissão, perdão de todos os seus pecados. Tudo o que você fez ficará para trás. Esse é o primeiro ponto. Vejam que Jesus se batizou para dar o exemplo, não é? Mas Jesus se batizou porque ele precisava se batizar também, e é por causa do segundo ponto. Jesus não precisava se batizar para perdão dos pecados. Ele não tinha pecados. Mas ele precisava se batizar pelo segundo ponto. Recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus disse também para Nicodemos que temos que nascer da água e do Espírito. Então, quando eu me batismo, no dia do meu batismo, eu recebo o dom do Espírito Santo. Antes do batismo, Jordano, Deus trabalha com a gente de fora para dentro. Então Deus chama, Deus convida, Deus toca no coração, bate. Quando você abre a porta do seu coração para Deus, quando você permite que Jesus entre no seu coração, você se batiza, o Espírito Santo agora vem morar dentro de você. Quando Jesus se batizou, ele recebeu uma dotação especial do Espírito Santo para que ele pudesse cumprir a missão. O pastor David leu ali. O Espírito Santo vem em forma de pomba sobre ele. E ele recebeu o Espírito Santo. Duas razões, então, que eu li até agora, né? A primeira razão é perdão dos pecados. A segunda razão, receber o Espírito Santo. E a terceira razão é tão bonita quanto as outras duas. Está lá em Gálatas 3, 26 e 27. Gálatas 3, 26 e 27, que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestirdes. Então, quando eu me batizo, passo a fazer parte da família de Deus. Deus se torna meu pai e eu passo a ser filho de Deus. O costume comum de todos os cristãos é chamarem-se de irmãos. E há uma razão clara para isso. Somos todos irmãos, porque irmãos são aqueles que são filhos do mesmo pai. E nós, quando nos batizamos, passamos a ser todos filhos do mesmo pai, do Pai Celestial. Então eu preciso me batizar para o perdão dos meus pecados. Preciso me batizar para receber o Espírito Santo, passar a ser o templo do Espírito Santo. E eu preciso me batizar para que eu possa ser filiado à família de Deus. Pastor, olha que interessante isso. O senhor falando aqui, eu fiquei pensando que talvez alguém aí de casa não tenha tido um pai, ou talvez não teve um pai tão bom, amoroso, presente, que cuidou das suas necessidades. Mas a Bíblia deixa claro, né, que não existem órfãos em Deus. Nós temos um pai amoroso, um pai que nos ama, que se preocupa conosco, né, e que já providenciou tudo o que a gente precisa para que a gente seja salvo, né, pastor David? Interessante isso, Jordana. E a gente conversa muito sobre principalmente justificação por obras e pela fé. O ato do batismo, como o pastor Roefro leu na Palavra de Deus, é porque eu estou justificado em Cristo pela fé. O batismo em si só, o ritual do batismo não tem poder nenhum, se não estivermos justificados em Cristo. Preste bem atenção em Marcos 16, 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, eu creio em Jesus, eu creio a obra de Cristo, o sacrifício dele na cruz, sou justificado e aceito o batismo para a remissão dos meus pecados, para pertencimento dessa família, para a atuação do Espírito Santo. Tudo isso é a justificação pela fé. O que o pastor David está dizendo é o seguinte: não existe batismo mágico. O batismo não é mágica. Eu não acredito em nada. Eu, como pastor, já recebi algumas propostas assim: não, pastor, eu me batizo e depois eu paro de fumar. Não, pastor, eu me batizo e depois porque o batismo vai me dar um poder especial para eu parar de fumar. Não vai. O batismo não é mágico. O Espírito Santo vai morar dentro de você. Mas você precisa fazer isso antes, tomar suas decisões antes do batismo. Precisa preparar o templo, né? Então a água do batismo não é mágica, não há nenhum poder não é mística, ali, né? Não tem nenhum poder sobrenatural ali, exceto
Aí sim, aí ela tem. Quando eu faço de consciência. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quando eu faço com consciência, a minha fé, com a minha consciência, me dá poder, sim, para os meus pecados ficarem ali naquela água, para o perdão dos meus pecados, para eu receber o dom do Espírito Santo. E a segunda coisa sobre esse texto, Jordana, é que o texto diz quem crer e for batizado. Por que eu enfatizo esse ponto? Porque há muitas pessoas que foram batizadas sem crer. Como assim, pastor? Muitas pessoas que foram batizadas criancinhas, que nem sabiam o que estavam fazendo, não tinham nenhum conhecimento. É uma bela cerimônia o batismo de crianças, eu sei que é uma bonita cerimônia, mas a cerimônia não tem poder bíblico de salvação pela Bíblia. É por isso, pastor, que a Igreja Adventista não batiza bebês, por exemplo? Não batizamos crianças, batizamos juvenis, que já estão em idade de ter consciência do certo e do errado, de ter consciência da necessidade de Jesus na vida deles, do perdão dos pecados, do arrependimento dos seus pecados. Ou seja, a decisão do batismo, ela precisa ser uma decisão consciente, Isso. né? Então, por isso que não pode ser feito um batismo de criancinhas, de bebês, né? Eles não sabem o que estão fazendo. Né? Muito bem. E olha, seguindo esse tema aqui do batismo, nós já vimos aqui que quando a gente é filho de Deus, quando a gente se filia à família de Deus, a gente não fica inativo, né? Não fica de braços cruzados. Os discípulos, eles são um exemplo disso. Eles receberam uma ordem muito específica de Jesus. Pastor David, que ordem foi essa que nós chamamos hoje em dia de a grande comissão? E isso envolve, Jordana, todo o processo, né? Que nós devemos ter pré-batismal e pós-batismal. Porque a missão e o ápice dele é o batismo. Ele se encontra em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Né? Olha essa grande promessa. Primeiro, aqui Cristo manda eu ir ao mundo fazer discípulos. Eu só vou batizar um discípulo. Uma criança, um bebê, não tem como ser discipulado. O juvenil, que são de filhos cristãos, ele passa pelo processo discipulado desde do berço até a fase ali de juvenil, quando são batizados de pais cristãos, fiéis na palavra de Deus. Quando nós discipulamos, batizamos, e o processo não conclui no batismo, ele continua aprendendo, nós continuamos ensinando. Esse processo todo se chama discipulado. Essa é a grande missão, fazermos discípulos antes do batismo e continuarmos trabalhando com esse processo de discipulado no pós-batismo, né? Pastor, esse é o processo que acontece aqui no ponto de partida, certo? Nós temos estudado a Bíblia juntos, com você aí de casa, temos procurado ensinar a palavra de Deus e por isso que nós chegamos também nesse tema, porque nós estamos proporcionando ali esse conhecimento, né? Fazendo discípulos, né? E o batismo também, ele é o próximo passo, certo? Certo. O batismo, ele é uma condição fundamental para a salvação. Como o pastor David leu, quem crer e for batizado será salvo. Jesus também diz para Nicodemos, quando está conversando com Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, é muito importante que eu possa tomar a decisão pelo batismo. Imagina que você vai a um parque de diversões e quando meus filhos eram pequenos, a gente ia muito num parque que tem em Olímpia, a gente morava ali pelo interior de São Paulo e uma vez por ano, 2 vezes por ano a gente ia naquele parque, era um parque aquático, meu filho adorava aquilo, ia ali desde pequenininho e quando a gente ia para o parque era uma festa, né? A gente tinha que acordar cedo, porque tinha que sair cedo, morava às vezes 1h30, 2 horas de distância do lugar e já ia naquela expectativa. Quando você chega na frente do parque, Jordano, tem ali, você olha ali para dentro, dá para ver ali dentro, né? As piscinas, os tobogãs, os brinquedos que tem ali, meu filho já ficava bem animado, bem agitado. Agora imagina que eu chegasse ali, Jordana, e dissesse assim, bom, nós não vamos entrar. Nós vamos só vir até aqui e nós vamos ficar olhando ali para dentro só, e tá bom, olhar ali para dentro já tá bom. Tem alguma lógica isso? Não tem nenhuma lógica, né? Imagina que a salvação, a vida eterna, é como um parque de diversões. É um exemplo ruim, mas só uma metáfora, uma ilustração.
E você está estudando a Bíblia, está assistindo o nosso programa, e está entendendo a palavra de Deus, eu sei que Jesus está tocando no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está abrindo a sua mente. Enquanto você está ouvindo, você está aprendendo, a sua mente está se abrindo, você está dizendo, puxa vida, nunca tinha entendido isso, é a primeira vez, olha que interessante. Mas aí você está chegando na porta do parque. Precisa pegar o bilhete da entrada da salvação, Jesus dá de graça, por isso que a salvação é gratuita. Mas o batismo, ele é a catraquinha para você entrar no parque, na vida eterna. É a demonstração pública que você tem que fazer diante dos homens. É a cerimônia que Deus escolheu para que nós demonstrássemos publicamente que nós estamos fazendo um acordo, selando a nossa vida com Jesus. E a quem nós pertencemos, Isso. né, pastor? Chegar na porta do parque e dizer, eu não vou entrar, então batizar eu não quero, tudo isso eu aprendi, bom, eu estou indo na igreja, estou assistindo o programa, que maravilha, mas batizar eu não quero, não faz nenhum sentido. Se você, é só ir ali, pegar o bilhete da mão de Jesus de graça e entrar e ganhar sua vida eterna. E não espero que ninguém que esteja nos assistindo possa tomar a decisão errada, né? Mas tomar a decisão certa. Muito bem. E olha, junto com esse pedido que Jesus nos faz, né, do batismo, ele também nos dá uma missão muito especial nesse mundo, né, pastor David? Que missão é essa que nos aguarda logo após passar pelas águas do batismo? Somos cristãos porque somos discípulos de Cristo e por isso devemos viver como Cristo viveu. Se nós tivermos toda essa noção de vida de Cristo, se nós nos colocarmos